Ora, como disse há instantes, hoje vamos abordar um pouco o tema das moedas sociais, moedas alternativas, enfim, há vários nomes. Para tal, resolvi convidar o Vítor Mendes, ativista social, está em linha connosco via Skype. Vítor, boa noite. Boa noite, António. Então, tudo bem ou quê, rapaz? Tudo bom. Novacomunidade.org, para quem não conhece, digamos, tu geres uma página na internet, partilhas vários documentários, várias informação. Queres falar um bocadinho, antes de avançarmos propriamente para a questão das moedas locais, para quem não conhece, explicares um pouco que trabalho é esse, que site é esse, que informação é essa que tens vindo a partilhar? Isso surgiu em 2008, comecei a pesquisar como é que funcionava o mundo e como é que seria a melhor forma de resolvermos o máximo possível os problemas, não é? A guerra, a fome, etc. E na sequência dos resultados das minhas pesquisas fiz o site, que tem basicamente 3 objetivos. O primeiro objetivo é divulgar informação, documentários, informação sobre o sistema monetário, etc. Porque as pessoas só conseguem ver o mundo de outra forma se tiverem acesso a nova informação. Daí que esse é o principal objetivo. Depois o segundo objetivo é divulgar a solução, que é o cooperativismo. Divulgo tudo o que existe de mais avançado no setor cooperativo. E em terceiro lugar, o menos importante é o modelo cooperativo familiar, que foi um modelo simples que eu criei, que cada pessoa devia tentar implantá-lo na sua comunidade. E se todas as pessoas os fizessem, faz conta que era como se todos fossem unindo as mãos, ou seja, cooperando, até que todo mundo fosse uma cooperativa gigante. Mas o mais importante é divulgar a informação e divulgar o sistema económico melhor que existe, que é o cooperativismo. Vítor, desde 2008 até 2017, já passaram quase 10 anos, não é? Uhum. Desde que tu começaste a fazer essas pesquisas, a partilhar essa informação, digamos, que noções é que foste adquirindo, que decepções, enfim, se quiseres, que alegrias é que tiveste ao descobrir algumas coisas. Durante este tempo todo, que balanço é que tens feito, ou que fazes mais ou menos desse trabalho, e que tipo também de reações é que tens tido perante, digamos, tens muita gente a partilhar a tua informação também depois no Facebook, etc, não é? Uhum. Sim, a grande alegria foi descobrir que já existe um modelo económico que resolvia praticamente 90% dos problemas da humanidade, que ele já está implantado em muitos lugares no mundo, que é o cooperativismo. Por exemplo, onde é que ele está implantado? Em Portugal é conhecido mais o cooperativismo na área agrícola, em que, digamos que se utiliza, 30% ou 40% da força do cooperativismo. Mas já há sítios em que ele é utilizado a quase 100%, que é nas cooperativas de produção e nas cooperativas de consumo, onde o maior exemplo do mundo é aqui na Espanha, no País Basco, a Mondragón. Uma província, é uma cooperativa com um conglomerado de 200 cooperativas, inclui uma universidade, bancos, seguradoras, tipo Continente, etc. Depois também ali na zona de Itália também há Ou seja, isso deixa-me só parar aí, porque tu dizes que é o maior exemplo de cooperativismo no mundo. Isso é mais que uma empresa, Vítor? É uma empresa que é um conjunto de 200 cooperativas, são 200 empresas. A mais conhecida para nós aqui em Portugal é a Fagor, eletrodomésticos. Sim, em Portugal? Então é um gigante, não sei se é o segundo maior grupo empresarial de Espanha, ou o segundo, ou o quinto, qualquer coisa assim, fatura não sei quantos bilhões. É uma coisa enorme mesmo, e pronto, já tem também 50 anos. Uhum. Depois em Itália também existe uma zona que é a zona mais rica da Europa, que é 8 em cada 10 empresas são cooperativas, também, portanto já está muito avançada aí. Depois estes são os dois os conglomerados maiores, e depois existem espalhados pelo mundo vários outros exemplos de sucesso. Ou seja, há uma luz ao fundo do túnel. Exatamente, essa foi a parte a alegria foi essa, saber que já existe e já foi implementado, não é nada que nós tenhamos que inventar, já está tudo, a roda já foi inventada. Uhum. Mas achas que há alguma diferença entre, digamos, o tipo de pessoas onde essas
enfim, essa política, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma questão política. A política, vamos lá ver, não é uma política, digamos, vinda de um governo onde a coisa seja implementada, mas mais uma iniciativa das próprias pessoas. Essa Mondragón que me refere já tem cerca de 50 anos. Mas consideras, porque há alguns, enfim, economistas, historiadores / economistas, ou vice-versa, que apontam um pouco, digamos, a questão geográfica para determinado tipo de evolução ou atraso das populações. Consideras isso, digamos, um fator, digamos, determinante também? O tipo de pessoas que estão em determinados locais, digamos, do globo, no caso particular aqui nosso da Europa, te referiste o País Basco, referiste a uma zona de Itália, que suponho que será o norte de Itália. Penso que sim. Agora não me lembro o nome onde é que é, mas penso que sim. É assim, por exemplo, pegando no caso da Mondragón, porque é que começou ali? Porque foi uma pessoa, um padre, que já nos anos 50 via os podres do capitalismo tradicional e pesquisou outras formas de sistema económico, não é? E depois certamente conheceu, porque o cooperativismo nasceu em 1850 ou qualquer coisa assim, em Inglaterra, Rochdale, pronto, e lá evoluiu bastante também naquela altura, e certamente conheceu, e depois ele conheceu e divulgou lá em Mondragón. Ele foi dar aulas para uma escola e depois começou a divulgar o cooperativismo na escola, e depois houve 5 alunos que pegaram nas ideias deles e construíram uma cooperativa. E depois porque é que cresceu tanto? Porque ele era um padre, ou seja, era uma pessoa muito conceituada, conseguiu reunir as pessoas. Depois, quando foi preciso, quando a empresa cresceu, eles queriam abrir mais empresas, não tinham dinheiro, foram falar com ele e ele conseguiu transmitir à população daquela região, daquela província, que se tivessem a investir nas cooperativas, que estavam a investir em si próprios, porque gerava ali trabalho, e fundou ali um banco e começou a entrar dinheiro e abriu novas cooperativas. Ou seja, para isto, as cooperativas surgirem, é preciso ter alguém com espírito de liderança, né? Normalmente é assim que acontece. Nos casos que eu conheço, há sempre uma pessoa ou duas que se destacam pelo seu espírito de liderança e pela sua proatividade, né? Pessoas ativas. Normalmente é assim. Depois também há casos que são grupos de pessoas, né? Mas isto não é uma solução que parte de baixo. E daí também a dificuldade essa é a parte triste, é que é difícil as pessoas conhecerem o cooperativismo, não é difícil, é preciso, tem que se dedicar um bocado a estudar, e depois também é difícil começar, porque é preciso as pessoas unirem-se, não é? É preciso arranjar dinheiro para entre elas abrirem a empresa, e é difícil, não é? Se fosses explicar, tipo, a uma criança de 10 anos, como é que lhe explicarias, digamos, o que é esse cooperativismo que tu tanto defendes? Assim, o cooperativismo é uma forma de não ser explorado. Em que tu vais, por exemplo, ao continente, pegando no cooperativismo de consumo, né? Tu pagas 100 euros de produtos, né? 10 euros de lucro, por exemplo, ou 20, vão para o Velmir de Azevedo, né? O cooperativismo não. As cooperativas não têm lucro, ou seja, tu os 100 euros que tu estás a dar é 100 euros, ou seja, em vez de dar 100 dás 80, porque não há lucro, nas cooperativas de consumo não há lucros, portanto não estás a ser explorado. Nas cooperativas de produção, por exemplo, pegando um exemplo na Apple, por exemplo, foi um exemplo que eu peguei, por exemplo, na Apple, uma empresa de produção, por exemplo, a Apple teve não sei quantos bilhões de lucros, que se esse lucro fosse distribuído pelos trabalhadores, dava cerca de 100 mil euros, além dos salários, dava cerca de 100 mil euros por cada trabalhador. Ou seja, o cooperativismo é uma forma das pessoas não serem exploradas nem explorarem ninguém. Ou seja, os que trabalham são os que recebem, no caso da produção, o cooperativismo de produção, as pessoas que trabalham são as que recebem os lucros, né? Enquanto uma empresa tradicional, tu trabalhas, o lucro vai para os acionistas, né? Por isso é que cada vez existem mais desigualdades entre ricos e pobres, cada vez há mais ricos e mais pobres, porque
por causa desse tipo de empresa que é mais usado, que é o capitalismo tradicional. No cooperativismo não há exploração humana nesse aspecto. Ninguém manda, digamos, vá lá. Ou acreditas que haveria menos desemprego, por exemplo, com essa solução do cooperativismo? Sim, isso é um facto. Isso é um facto. Isso é, por exemplo, quando foi a Mondragon, quando a crise de 2008, também atacou a Mondragon, obviamente, ela está no mercado, e o que eles dividiram, por exemplo, houve empresas que ficaram com menos trabalho, né? E então eles passaram esses trabalhadores dessas empresas que tinham menos trabalho para outras e aguentaram-se ali, não houve nenhum desemprego na Mondragon. Ou seja, e o que é que acontece, o que é que aconteceria naturalmente no mundo cooperativo? E tenho um vídeo do economista, de um dos economistas mais famosos dos Estados Unidos, que é o Richard Wolff, que ele diz que se todas as empresas fossem cooperativas, não é? Quando houvesse menos trabalho, reduzia-se o horário de trabalho. Como havia menos trabalho, em vez das pessoas irem para o desemprego, reduzia-se o horário de trabalho. E reduzia-se automaticamente também o dinheiro, certo? O ordenado. Provavelmente, sim, claro. Sim. Provavelmente, sim. Muito bem. Estamos a falar com o Vítor Mendes, ativista social, tem uma página na internet do modelo cooperativo familiar, podem pesquisar na internet. MCF, certo, Vítor? Modelo cooperativo na internet, no Facebook é modelo cooperativo familiar. No site é www.novacomunidade.org. Muito bem, e vamos continuar a falar com o Vítor Mendes. Daqui a instantes temos um brevíssimo bloco comercial. Vamos abordar a questão das moedas sociais, moedas locais ou moedas alternativas. Há vários nomes para estas moedas que estão a surgir um pouco por várias comunidades por todo o mundo. Mas daqui a instantes, no programa Café Duplo desta sexta-feira, Santiago. Ora, outra das pesquisas que eu me apercebi que fizeste, digamos, bastante exaustiva, foi a questão, digamos, das moedas sociais, moedas alternativas. Como é que, também pensando nessa criança de 10 anos, que posso ser eu, como é que me explicarias isso, digamos, já assim, por miúdos? Talvez começar por dizer porque é que pesquisei este tema, não é? Porque é que já agora, não é? Porque, em 2008, quando comecei a minha pesquisa, né, sobre porque é que existiam os problemas, conheci o movimento Zeitgeist e muitos documentários, e eles diziam que um dos problemas da humanidade que era o sistema monetário, que estava viciado. Ou seja, e para além disso, também era uma coisa que desde criança que sempre uma coisa que me fascinou, quer dizer, o dinheiro circula em todo lado, não é? E eu, em criança, como certamente quase todas as pessoas fizeram essa questão, mas quem é que imprime o dinheiro, não é? Quanto dinheiro é que existe? Quem é que decide quanto dinheiro é que existe? O que é isso da inflação? Mas isso é uma questão que normalmente não se debate, não é? Em lado nenhum, quase. Não, mas acho que não devo só ser eu a ter essa curiosidade, acho eu, não sei. Mas eu desde criança tinha essa curiosidade de saber como é que funcionava isso do dinheiro, não é? Provavelmente nós portugueses e os gregos, às tantas, não é? Só começamos a pensar nisso depois de 2007, 2008, não, depois de toda esta avalanche, toda esta crise, não é? Pois, se calhar. E pronto, eu sempre tive essa curiosidade, e depois quando vários documentários, vários projetos apontavam no sistema monetário, então eu decidi pesquisar como é que funciona um sistema monetário, e depois aí vi muitos documentários, é uma coisa no início parece bastante complicada, mas depois a melhor forma de entender como é que funciona e deve funcionar o sistema monetário é analisar então as moedas alternativas, porque as moedas alternativas, ou comunitárias, ou sociais, como quiserem chamar, são um sistema monetário em ponto pequeno. Eu na minha aldeia posso fazer aqui um sistema monetário. E então aí é que nós vemos como é que deve funcionar um sistema monetário e como é que não deve funcionar. Então o sistema monetário, como realmente tinham avisado, neste momento é o maior, talvez o maior mecanismo de extração de dinheiro dos mais pobres para mais ricos, através de dois mecanismos. Um é o juro, porque o dinheiro é todo criado através de dívida, a dívida tem juros, os juros, onde quer que seja aplicado, é o pobre que paga ao rico, de maneira que está constantemente a rodopiar o dinheiro, a ser reciclado, é sempre o dinheiro está sempre do pobre para o mais rico. E outro mecanismo, também é falado por alguns economistas, é a inflação. A inflação há dois tipos, que é o natural e o provocado. O provocado
é também uma forma de extrair dinheiro do mais pobre para o mais rico. São dois mecanismos. Basicamente é esse o problema do sistema monetário. Explica lá essa questão. Falaste do dinheiro é criado através de dívida. Como é que funciona isso, através de dívida? Como? Através de dívida, pronto, isso aí tem que se, isso aí, pronto, quem quiser pesquisar esse assunto tem que ver vários documentários e pronto, pesquisar a informação através de, nós utilizamos um sistema que é que o dinheiro é criado, criado, por exemplo, dinheiro quando é pedido um crédito a um banco, vou pedir um crédito a um banco, esse banco não vai lá buscar dinheiro que foi depositado por outras pessoas, como normalmente as pessoas pensam. Ao pedir o crédito, é logo criado dinheiro do nada. Chama-se, pronto, é através de dívida. E obviamente que depois tem juros, não é? E depois outra característica interessante é que, como depois a pessoa vai ter que pagar aquela dívida, não é? Uhum. E com o juro. Claro. Mas o juro não foi emprestado. Ou seja, ele vai ter que buscar o juro a outra pessoa. Ou seja, normalmente... Ou seja, nunca vai haver dinheiro para pagar o juro. Tem que haver sempre alguém a falir para alguém conseguir pagar os juros. Daí que muita gente diga e compara, digamos, o nosso sistema financeiro a um sistema em pirâmide? Exatamente, é um sistema em pirâmide, pronto. Tem que haver sempre uma constante criação e desvalorização da moeda, não é? Sim, tem que ser a moeda criada através de dívida mais juros. O dinheiro de juros, como não é criado, tem que sempre haver alguém, ou cria-se mais dinheiro, não é, para pagar esses juros, ou seja, a massa monetária vai sempre aumentando, ou então outra forma de destruição, de diminuir a massa monetária é através das falências. Tem que haver sempre alguém a falir, que é, ao falir não se paga a dívida, o dinheiro desaparece, ou seja, há distribuição de dinheiro. De maneira que as falências estão embutidas mesmo no sistema. Fazem parte do sistema. Exatamente. Por isso é que as moedas alternativas não têm juros, não é? E quando é posto novo dinheiro a circular, também tem que ser, o dinheiro tem que ser dado igualmente a todos. Senão... Tu já pesquisaste isso? Tens vários vídeos, vários documentários na tua página. Onde é que estas moedas alternativas e de que forma é que elas têm vindo a ser, digamos, implementadas, Vítor? Os melhores exemplos de moedas alternativas comunitárias que eu conheço é no Brasil. Estamos a falar de dinheiro diferente daquele que os bancos têm, enfim, que o sistema financeiro funciona em cada país, certo? São notas diferentes, moedas diferentes. São moedas que só existem, por exemplo, normalmente é numa cidade. Por exemplo, em Brixton, na Inglaterra, tem uma moeda própria da cidade. Né? Um dos mais conhecidos do mundo é no Brasil, o Banco Palma, existe a Palma. Ou seja, é aqui uma cidade, vamos imaginar o Porto, que cria uma moeda própria. Até por acaso até já foi criada aqui no Porto, é o Ecosol, mas acho que não chegou a vingar. Mas pronto, uma cidade, vamos imaginar aqui o Porto, cria uma moeda própria. E essa moeda só é aceite no Porto. Obviamente, se quem vai com ela para Lisboa, Lisboa não é aceite, não vale nada. Por isso que normalmente isso é usado, moedas alternativas. O grande argumento é uma forma de fixar o dinheiro nas comunidades. Porque eu imagino que eu vivo aqui no Porto, se eu pagar com euros e quiser comprar uma mesa, por exemplo, posso ir ao IKEA e pago com euros, não é? E esses euros vão para a Suécia, para um fabricante da Suécia. O lucro, se eu pagar com uma moeda do Porto, esse dinheiro só é aceito no Porto, portanto vou comprar a mesa a um carpinteiro do Porto. Ou seja, é uma forma... Até podes comprar no IKEA, mas entretanto o IKEA não enviava aquilo para a Suécia. Porque o IKEA não aceita... Vamos supor que aceitaria. Digamos, eles não iriam enviar esse lucro, digamos, para a Suécia, porque essa moeda lá não valeria. Exatamente. Nada. Teria que comprar, poderia aceitar. Mas aí é que me parece que reside, digamos, o cerne da questão. Esse dinheiro seria, digamos, reinvestido ou recolocado, digamos, em movimento num comerciante ou no comércio ou na economia
Do Portuense. Exatamente, exatamente. Isso claro. É que é o grande argumento que é normalmente usado em todo lado. O problema é, nas pesquisas que tens feito, e deste o exemplo do caso do Palma, o Banco Palma, né? Depois isto, digamos, não, digamos, as autoridades de um país, de cada país não, digamos, isto não deve ser uma solução muito bem aceita, não é? Não, o Banco Palma teve que lutar bastante contra o Banco Central Brasileiro. Parece que, mas já vi isso em alguns comentários, que eles tiveram que ter tipo uma luta de advogados, se calhar, né? Porque os bancos centrais não querem perder o Sim, não, poder porque, repara, eu estou a imaginar uma loja qualquer, eles têm, digamos, um sistema, digamos, ali nas caixas registradoras, fica tudo agora registrar tudo, digamos, centralizado, as pessoas não podem. Como é que isso iria funcionar, digamos, numa economia local? A pessoa exigia fatura, por exemplo, como é que isso, quer dizer, estou a ver uma série de problemas depois relativamente a isso tudo, não? Não, quer dizer, isso é uma parte técnica que já existe, já está a funcionar na Alemanha, já tem vídeos da Alemanha, de Inglaterra, do Brasil. Eles, pronto, arranjaram soluções técnicas para isso, né? Isso não, basicamente é um pagamento igual aos outros. Eles fizeram as coisas de tal forma que eles têm um banco Palma é um banco igual aos outros, praticamente. Faz empréstimos, tem multibanco, etc. É o sistema mais avançado. Portanto, eles lá arranjaram formas técnicas de fazer isso, não é? Mas, por exemplo, na Grécia, tenho vídeos sobre a Grécia, aliás, que já passaram na RTP, que os gregos, quando viram-se aflitos lá quando houve a crise, também houve uma explosão de moedas comunitárias. E nem sequer precisa ter... E depois há vários... Nem sequer é preciso ter uma coisa muito avançada, não é? Pode até ser só uma coisa de entrar créditos e débitos online. Existe um programa gratuito online para fazer isso. Nem precisa de haver moeda em papel. Aliás, eu creio que em Barcelona há uma dessas moedas que só funciona mesmo ao nível, digamos, de digital, não é? Mas tenho um vídeo também sobre isso, sobre o Ecosol da Catalunha, a Barcelona. E não sei como é que funciona, mas pode funcionar de várias maneiras. Há vários... por exemplo, um caso muito... Ainda antes de ontem passou na televisão um documentário que chama-se Amanhã, na RTP1, às 11 da noite, que já é a segunda vez que passa. E é dos documentários mais avançados que já passou na RTP. E ele aborda também essa problemática do dinheiro e dá exemplos das moedas comunitárias. E, por exemplo, a Suíça, enquanto país, também tem uma moeda, naquele caso não é bem comunitária, mas é uma moeda alternativa. Para além do franco suíço, tem uma moeda que só funciona entre empresas, que está lá explicada nesse documentário, que é tipo uma moeda alternativa também. Em vez de funcionar só numa comunidade, funciona só entre empresas. Mas digamos que em termos do exemplo estatal, o exemplo mais alargado, esse é o exemplo número 1 no mundo. E que é apresentado nesse documentário. Verias com bons olhos, estamos agora aí perto das autárquicas, se surgisse alguma ideia relativamente a esta questão? Eu vejo sempre com bons olhos tudo o que seja soluções progressistas, mas no Portugal, o que Portugal tem mais avançado nesse, e ainda não falámos, é o Banco do Tempo. Tem um projeto que eu também, por acaso, acho giríssimo, adorava que houvesse aqui perto. E há aqui perto, mas não é bem perto. Em Santa Maria da Feira existe, que é o Banco do Tempo, que é a moeda é o tempo, é a hora. A moeda é a hora. Como é que isso... com horas e recebe com horas. E como é que isso funciona? Por exemplo, imaginemos que eu precisava de um serviço de costura. Contatava alguém do Banco do Tempo que soubesse costura e vinha trabalhar uma hora de costura para mim. E eu, quando ele acabava o trabalho, eu passava-lhe um cheque de 1 hora, né? E depois essa pessoa com esse cheque podia, imaginemos que precisava que arranjasse ali um computador, né? Vinha outra pessoa do Banco do Tempo a arranjar o computador durante 1 hora, ele pagava esse choque de 1 hora. Ou seja, é um conceito também muito giro, que eu adoro, porque ali não existem salários mais altos, salários mais baixos, ou seja, é a hora, é o tempo. É 1 hora, seja em que trabalho for.
Rádio Santiago. Emissão do Café Duplo desta sexta-feira, estamos a 1 de setembro, estamos em linha via Skype com o Vítor Mendes, ativista social. Vítor, ainda estás por aí? Sim, sim. Ok. Aquecimento global. Como é que estamos? Quer dizer, como é que estamos? Depende, essa pergunta depende a quem a fazes, né? Há opiniões quase para todos os gostos, mas o programa geral é que estamos muito mal, uma situação está muito perigosa. E na minha opinião pessoal, e depois de ter investigado muitos cientistas sobre isso, é que eu sou mesmo daquelas pessoas mais pessimistas. Não, é como se estivéssemos, como se os meus filhos estivessem no corredor da morte, como se costuma dizer, né? Está mesmo bastante perigoso. Os últimos anos têm alarmado os cientistas, está a ver, ocorrer um aquecimento mesmo muito forte. E ninguém sabe o que é que pode no futuro, ninguém sabe. Existem opiniões para todos os gostos, mas estão todas negras, opiniões todas negras. Bem, mas já há muito que se ouve dizer que o futuro a Deus pertence, não é? É verdade. Olha, que cientistas, que nomes assim mais famosos é que podes citar e que opiniões é que eles têm vindo a defender? Assim, o mais conhecido do mundo é o James Hansen, que foi diretor da NASA durante vários anos, e eu tenho 2 ou 3 vídeos com ele. Portanto, ele está bastante preocupado, até lançou um vídeo com ele, com os netos, a pedir ajuda para ver se conseguem que o governo americano faça muito mais. Mas digamos que esse ainda é das vozes mais conceituada, mas é das menos pessimistas, ou seja, que vamos lá, que vai aquecer 1 grau a 2, mas agora existem cientistas que dizem que 2050, que já aqueceram 3 ou 4 graus. É um campo que não existe um consenso, porque é previsão, ou seja, não é matemática, não é uma ciência de matemática, uma ciência exata, é uma previsão, ninguém sabe o que é que isso nunca aconteceu. E depois também há, digamos, as fake news, haverá campanhas a exagerar, haverá campanhas, digamos, a denegrir também aquilo que poderá ser a verdadeira informação. Sim, na internet é como no mundo, tens tudo, não é? Claro. Mas eu quando falo é só de, por exemplo, um caso em Portugal, poderias para esse assunto convidar professores universitários, não é? Para mim as minhas fontes são só pessoas com estudos na área, não é? Professores universitários, só isso é que me interessa. São climatologistas que dedicaram a sua vida a estudar o clima. E, por exemplo, em Portugal, se tu me pedisse uma sugestão para um programa de televisão, eu sugeri 2 ou 3 que já foram à televisão, por exemplo, professores universitários, e a opinião delas é que é o mais importante. Eu estou a falar de professores universitários, o James Hansen é americano, mas existem ingleses, etc. E brasileiros, eu sou amigo de Facebook de 2 brasileiros e já estão extremamente preocupados. Quer dizer, é quase, estou a falar com eles, a ouvi-los falar, é como se tivéssemos, o colapso está iminente, o colapso da sociedade. Já chegamos ao ponto de não retorno? Sim. Tudo, quer dizer, porque não que técnica, quando se diz não retorno, é que normalmente quando vês os comentários vê-se está muito mal, mas ainda é possível se trabalharmos a fundo, não é? Sim. Quer dizer, então, tecnicamente, se trabalhássemos a fundo, se reflorestássemos novamente, se parássemos de emitir gases, talvez. Agora, mas isso é mudar, não se está a caminhar nada para isso, não está-se cada vez a poluir mais. Agora muito falado nos Estados Unidos, com o Trump, não é? Está a abolir tudo o que o Obama fez em termos de reduzir o aumento, nem é caso de diminuir os gases, é travar o aumento ainda mais. Nesse caso até a China até está mais avançada em termos de reduzir, mas não se está a fazer nada de concreto. Isso é que é... achas que há uma ligação, digamos, evidente nestas catástrofes, destes furacões que têm assolado nos Estados Unidos? Sim, claro. E mesmo no nosso clima aqui também tivemos um verão muito seco, uma primavera muito seca, sim. Não é? Um ano, aliás, seco.
Uhum. E, por exemplo, talvez tu ou eu, por exemplo, nos meus contactos, e que tenho pouca gente, não conheço muita gente, mas conheço, por exemplo, professores universitários da área da agricultura, e eles também estão preocupados, porque veem que nos últimos anos o tempo está a mudar, o clima está a mudar bastante. Nas culturas que eles acompanham, na laranja no Algarve, etc. E agricultores, eles próprios notam que o tempo está bastante diferente. Quer dizer, não é só os cientistas, já, a população já começa a ter esse feedback, as pessoas que lidam com a agricultura, etc. E pronto, depois o difícil é saber o que é que vai acontecer, mas do que já aconteceu no passado, nós estamos, já no passado já houve situações em que foram libertados gases muito rapidamente, não é? Mas nós estamos a fazer isso ainda muito mais rápido do que não aconteceu no passado, de maneira que tudo indica que o colapso está iminente da sociedade. E não há luz ao fundo do túnel aí? Não, e não há luz ao fundo do túnel. Mesmo? Da minha investigação, não. Agora, eu sou apenas um pesquisador, não é? Quem quiser saber se há luz ao fundo do túnel ou não, deve saber a opinião dos professores de climatologia, não é? Mas do que eu pesquiso deles, no que eles dizem, acompanho o seu trabalho, etc., não há luz ao fundo do túnel. Ou seja, naquilo que eu te disse, havia luz ao fundo do túnel, talvez se parássemos de emitir mais gases, não é? E se voltássemos a reflorestar o planeta para absorver o CO2. Se isso fosse feito, talvez. Já não é certo, mas talvez. Mas se isso não for feito, não. E isso não é feito, isso é uma mudança muito... E ainda por cima agora tem vindo a ser anunciada que o presidente do Brasil lá anda para aí com umas negociatas lá na Amazónia, não é? Esse é outro Trump, é o Trump na América e é o Temer no Brasil. São duas nódoas que querem atrasar e empatar a gente estamos a rir, mas isso não dá para rir, pá, não é? Não vale a pena chorar, temos que fazer o nosso... Viver o dia e fazer o que pudermos, não é? Claro. Vítor Mendes, ativista social, onde é que se pode encontrar então? O site é o www.novacomunidade.org e no Facebook é o Modelo Cooperativo Familiar, a página. Vítor, um abraço e muito obrigado por ter estado connosco.